E aí, gente? Tá, hoje eu finalmente vim aqui falar de The Fragrant Flower Blooms with the Kennedy. Espero que eu tenha falado certo dessa vez. Enfim, tava falando dele no vídeo passado, né? Que eu tava falando do Stark. Então agora eu reassisti, coloquei as ideias em ordem e eu vou vir aqui falar com vocês com alguns detalhes e com algumas opiniões, porque, cara, tem uma parte nesse episódio que me incomoda um pouco. O resto é fofo, mas tem uma parte em específico que me incomoda muito. E eu vou falar sobre isso depois. O anime começa mostrando um pouco das duas escolas, né? Que tem muito, vai ter muito esse debate sobre a divergência da escola Kikyo, que é para garotas, né, uma escola particular, chique e tal, e da Shidori, que é uma escola pública aparentemente de garotos, né? Então, só para garotos, então fala muito que é uma escola para idiotas e essas coisas. Então começa com mostrando um pouco das duas escolas. E aí o Rintaro, que é o nosso protagonista, pensa assim: "Nossa, atrás dessas cortinas tem um mundo que eu nunca vou conhecer". Claro, né? Pra causar emoção, porque ninguém fala assim, ninguém pensa assim. Pelo menos eu acho, né? Faz tempo que eu fui adolescente. Então, tem o corte pra aquelas musiquinhas inicial. Eu adorei muito a abertura. Tem uma musiquinha bem alto astral e tal. E no finalzinho tem uma animação meio fantástica do Rintaro encontrando a Kaokuro. Não, Kaoruko. Kaoruko. Eu tô sempre confundindo o nome dela, tadinha. E eu acho muito bonitinho essa parte, porque tem umas nuvens assim. Nossa, muito bonita essa parte. Mas tá. O anime de fato começa com os três amigos dele. Ele tem três amigos. Eu não vou falar o nome agora, porque tem um que eu não lembro. Mas enfim, ele tem três amigos legais e nesse primeiro episódio eles não aparecem tanto. E eles estão sendo intimidados por outros dois garotos lá que estão falando deles. Nossa, vocês conhecem um loiro e tal, que mexeu com um novato, a gente veio aqui só agradecer e tal, sei lá. Aí o Rintaro aparece. O Rintaro é o protagonista, como eu já comentei, e espantou ele só com o olhar. Porque fala muito disso, de como o Rintaro ele é assustador e espanta as pessoas. O que eu acho engraçado, né? Acho que é porque é um desenho e anime tem um padrão. Então eu não consigo ver qual é o problema dele, porque pra mim ele é bonitinho como qualquer outro garoto no estilo anime. Mas tá, a diferença que a gente vê, assim, é que ele é extremamente alto. Tem 1,90 m, pelo que eu pesquisei. E a única diferença que a gente vai ver dele para as outras pessoas, mas todo mundo fala que ele é extremamente assustador. Então, os meninos estão indo para a escola deles. Aí o Rintaro comenta o que tinha acontecido, né? Que aqueles caras chatos lá tinham falado que ele tinha mexido com um novato. Só que na verdade ele só foi tentar ajudar ele, porque ele tinha visto ele brigando com a namorada, que tinha acontecido alguma coisa. Então ele só foi perguntar se o cara tava bem, consolar de alguma forma, sei lá. O menino ficou com medo e saiu correndo. Foi basicamente um mal entendido. Mas tá, só pra reforçar o quão o Rintaro é visto como assustador. Então, corta aí pro Rintaro dando aquela explicação que eu já dei sobre as escolas, né? Falando que a Kiko é chique e a Chidori é pra idiotas. Aí tem essa rixa entre os dois, porque as meninas da Kiko não dão bola pros meninos da Chidori. Aí fica essa intriga aí entre as escolas, sabe? Nesse dia, a mãe do Rintaro vai pedir ajuda dele pra cuidar do balcão da confeitaria deles, né? A mãe dele é dona de uma confeitaria. E aí ela pede ajuda do Rintaro lá de noite, tanto que ele até nega uma saída com os amigos. Os amigos não sabem que ele trabalha lá por causa de conflitos internos do Rintaro também, porque ele já foi julgado assim, nossa, foi na confeitaria, não parece a cara do Rintaro, sabe essa coisa bem de criança? Então, ele fica preocupado por causa disso. Então, de noite ele vai lá ajudar a mãe, cuidar do balcão. E ele fica, você tem certeza que você quer alguém assustador cuidando do balcão? E a mãe dele, deixa disso. Mano, a mãe dele é super vibes. Mano, a mãe dele é muito legal. É muito legal. E o melhor é que é a minha dubladora da Yor, de Spy Family. Então isso acrescenta muito carisma pra ela já na minha cabeça, porque a Yor é super maravilhosa. Então eu vou estar ouvindo ela e ela tem tanto carisma quanto a Yor. Eu, ai, que bom que é a mesma dubladora. Combina muito com ela. E também, verdade, nem comentei, o dublador do Hintaro é o mesmo que faz o Saitama e o Jacob de Crepúsculo. Eu acho isso muito legal também. Então, já adicionou muito carisma pro personagem. Porque o Saitama é incrível, né? O Saitama é incrível. E é isso. Eu gostei muito do dublador ser ele, porque já aumentou muitos pontos de carisma no meu conceito, só por causa desse detalhe. Beleza, nesse momento acontece a parte que eu
tô desenhando aí que vocês estão vendo, que é o Rintaro conhecendo a Kaoruko. Ela tá comendo super fofa lá no cantinho dela, tem um montão de restos, assim, né? As embalagens, os pratinhos, porque ela comeu pra caramba e ela tá toda fofa. Aí ela olha pra ele e é muito engraçado, porque tem um. Mostra a cena entre os dois um pouquinho mais de longe, e a gente só vê a cara dela ficando mais vermelha. E eu acho esse detalhe tão fofo. Aí ela fica assim, jeito, se engasga, e ele fica. Nossa, calma, deixa eu pegar um copo d'água pra você. Aí ele leva um copo d'água, e nesse momento ele comenta um negócio muito curioso. Ele, caramba, essa menina come. Nunca vi ninguém que comesse assim. Isso já mostra o quê? Que o Rintaro não tem muito conhecimento sobre garotos, porque a gente come pra caramba também. Eu como pra caramba, um montão de gente que eu conheço come pra caramba. Especialmente quando a gente tá naqueles dias que parece que a nossa fome triplica. Nossa, é toda hora eu indo procurar alguma coisa no armário pra poder beliscar, porque tem vezes que a fome realmente não passa de jeito nenhum. Então, depois que ela toma esse copo d'água, ela se chispa, sai correndo. Ele fica com medo dele ter assustado ela, né? Como ele fica. A mãe fala que é besteira e tal. E se isso acontecer, ela vai subornar ela com um bolo. Eu acho essa parte tão legal. Aí na noite seguinte, a Kaoruko volta lá pra confeitaria pra se desculpar por ter saído correndo de forma tão abrupta. E aí ela quer pagar um bolo pra ele na própria confeitaria da família dele. O que não faz todo sentido realmente. Aí ele recusa e dá pra ela que ela tá tipo, mas você não quer? E quando ela tá babando assim pelo bolo, né? Como você vai recusar um bolo desse? Tá tão gostoso. Ele, não, eu não posso tentar, pode comer. Ela lá babando. Ela nem conseguiu recusar. Ela, tá bom, obrigada. E come, que ela é muito fofa. Nesse momento eles se apresentam e aí eu nem tinha percebido a primeira vez que eu vi, que eu assisti. Ou talvez eu só tenha deletado da minha cabeça. Mas ela sussurra, né? Finalmente te conheci. E quem assistiu a primeira temporada, depois faz a ligação e tal. Só que eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti. Aí eu, tá, tava aí desde o começo e tal. Mas tá, eles se apresentam, começam a conversar. Ele fica. Ele fica surpreso porque ela fala que ela não fugiu por ter se assustado, ela só ficou nervosa por ter um garoto lá. Tipo, nossa, um garoto me olhando daquele jeito, eu fiquei um pouco nervosa e saí correndo, mas não foi por medo. Aí ela compra um bolinho pra viagem. Ele até pergunta se ela quer companhia pra levar até a estação, né? Que tá tarde e tal. Ela falou que não precisa, que é pertinho, que ela vai sozinha. Claro que vai dar BO, né? Porque aí quando ela sai, a gente vê dois carinhos olhando, que são os mesmos do começo do episódio. Nesse meio tempo, o Rintaro ele sobe correndo pro quarto, começa a ficar pensando nas coisas que ele ouviu quando era mais novo, sobre ele ser assustador, sobre a confeitaria não combinar com ele, e essas coisas. Ele fica muito. Mano, ela arma um triplex na cabeça dele pelo simples fato de tratar ele bem. Então ele fica com esse triplex. Eu não sei se é por. Só por ela ser uma menina, porque ele tem os três amigos que também tratam ele bem. Ou não disseram isso tão diretamente como ela disse. Pode ser isso também, né? Então ele fica um pouco confuso, tipo, nossa, por que que ela me tratou assim e tal? Aí nessa hora a mãe dele sobe correndo para chamar ele porque ela foi fechar a loja e viu a embalagem de bolo que a Kaoru tinha comprado, ficou preocupada. E aí ele sai correndo atrás dela. Aí mostra ela sendo intimidada pelos dois garotos. Estão segurando o braço dela assim, falando, nossa, como você é bonitinha, por que que a gente não sai e tal. Aí, do nada, não do nada, né? Eles perguntavam se estava com o Rintaro, né? Você já ouviu falar que ele é um marginal. Nessa hora, o Rintaro chega. E em vez dele ajudar ela direto, essa parte que me irrita, velho. Em vez de ajudar ela direto, ele fica atrás do arbusto ouvindo os dois conversando. Os três, né? Os três conversando sobre ele. Tipo, cara, quem é que faz isso? Isso não existe. Aí eles ficam falando das fofocas, que ele é um marginal, que ele é esquisito, que ele, sei lá, vende droga. Ah, sei lá, fica falando um montão de porcaria sobre ele. E aí ela toda plena, assim, nossa, como vocês se baseiam só pela fofoca?
Se vocês não querem conversar com ele, param de ficar só comentando essas coisas. É desagradável. Cara, ela tá tentando defender o cara enquanto ela tá sendo intimidada por dois caras. Onde que isso existe? Será que isso é normal no Japão? Porque aqui não é. Aqui não é. Eu fiquei chocada com isso. E é que fica descascando a pessoa falando que ela é incrível, sendo que só falou com ela 2 vezes. 2 vezes e uma delas ela ainda saiu correndo. Onde é que isso existe? Não justifica. Ela viu ele poucas vezes. Como assim ela vai ficar falando que ele é incrível com dois caras aleatórios que estão, sei lá, pensa poder fazer qualquer coisa com ela? Ela tá indefesa nesse momento. Indefesa. Como é que ela fica falando tão plenamente sobre um cara que ela viu um pouco? Sim, enquanto isso, essa pessoa que ela diz ser incrível tá atrás do arbusto até agora vendo isso acontecer e não faz nada porque é mais importante pra ele ficar ouvindo o que falam sobre ele, pra ficar alimentando as vozes da sua cabeça, do que ajudar a porcaria da menina que tá sendo intimidada ali. Mano, isso me tirou do sério. Isso me tirou do sério. Aí os caras finalmente perdem a paciência. Aí ele fala, não, é que a gente só queria irritar ele saindo com você e tal. Mas não vale a pena, sei lá o quê. Aí eles estão ameaçando indo bater nela. Dá um soco mesmo. Sabe aquele soco bem carregado? Aí só nessa hora, o nosso herói Rintaro sai dos arbustos porque tem que ter a emoção, né? Tem que ter emoção. Um roteiro, ele não consegue fazer as coisas de um jeito natural. Tem que ter esse momento da surpresa, da angústia, né? Não pode. Ele não poderia ter feito isso antes. Ele tem que fazer no último segundo. Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona, claro. É assim que sempre funciona. Então ele vai no último minuto pra poder defender ela. Ele leva o soco por ela, bate a cabeça lá na parede, né? Que ela tava sendo encurralada na parede. Aí ele bate, começa a se machucar e aí ele se vira e fala: vocês queriam me afetar? Então vocês conseguiram. Aí só com a cara assustadora dele, os meninos saem correndo de novo. E, cara, eu vi um. eu vi um meme, e é muito isso mesmo. Porque esse anime parece que ele tem mais frases de desculpa do que de diálogo comum. Então eles começam a pedir muita desculpa. Eu não sei por que ela tá pedindo desculpa. Tipo, nossa, me desculpa por estar sendo intimidada na parede, porque é algo que eu super ia querer num dia comum. Tipo, quem é que pede desculpa por isso? Ela deve ser extremamente insegura. Eu queria ver mais sobre ela, mas é algo que a gente não vai ver muito nessa temporada. Então é por isso que eu fiquei até curiosa pra ir atrás dos mangás, porque ela me incomoda um pouco. Eu vou falar isso no final, na verdade. Tá, ela pede muita desculpa, ele também pede muita desculpa, porque, nossa, por eu ser assim, eu te coloquei nessa situação, você não tem nada a ver com isso e tal. Então ele pede desculpa também. Ela finalmente agradece por ter ajudado ela. Claro que essa ajuda veio muito tardia. Tipo, 2 segundos a mais teria dado uma merda gigantesca. Mas tá. Eles se acertam, ele leva ela na estação, eles se despedem. Ela fala que na próxima os dois vão comer bolo juntos, né? Que ela vai botar na confeitaria, muito fofinho. E aí ele vai embora. Ela fica pensando nele. E no dia seguinte, mostra o Rintaro indo pra escola. E da janela dele dá pra ver a Kyoko, né? A outra escola. E nisso a menina, a Kaoruko, ela abre a cortina e ele percebe que ela estuda lá. Aí ele fica chocado, tipo, nossa, ela estuda lá. E ainda vem um comentário, porque ela é baixinha, né? Aí, tipo, caramba, eu achei que ela era mais nova do que eu. E realmente ela é tão baixinha que parece uma criança. Mas tá. Termina o episódio assim, com ele em choque dos dois serem de escolas rivais. Então tá, deixa eu voltar no assunto que eu comentei da Kaoru, que eu fiquei realmente meio incomodada de não falar tanto sobre ela. E pelo menos que ela parece muito perfeita. Muito perfeita. E isso me incomoda um pouco, porque faz ela parecer mais uma. Como é que eu posso dizer? Um ser místico, por assim dizer, já que ela é tão perfeita, do que uma pessoa humana, sabe? Que tem problemas. A gente descobre que o único problema dela no decorrer do anime. Aí pode ter spoiler para os episódios, talvez, né? Porque eu tava falando só do primeiro episódio em específico. Tudo que a gente descobre dela é que ela é bolsista na Kyoko, né? Que é uma escola particular. E o problema dela é ela ter que estudar demais para manter essa bolsa. Ou seja, o problema dela é que ela é tão inteligente que conseguiu uma bolsa e tem que se manter inteligente até o fim do seu período escolar. Nossa,
Tipo assim, é algo que a gente se preocupa, mas de tantos problemas que a gente vê, sabe? O Rintaro, ele ainda tem esses problemas na cabeça dele por ele ter sido muito jogado na infância. E pra ele ser adolescente, dá pra compreender. Realmente é algo que vai mexer muito com você, com sua autoestima. E se você não colaborar com isso, vai piorar na idade adulta, né? Porque pode parecer algo pequeno, mas você não vai falar sobre isso, você não vai cuidar disso, você não vai dar atenção pra isso, vai virando uma bola de neve gigantesca. Aí na idade adulta você vai ser o quê? Uma pessoa tímida, uma pessoa insegura. Então, do Rintaro dá pra entender. Ele bate muito nessa tecla. A gente, como adulto, pode pensar, tipo, nossa, não parece tanto assim, mas ele é adolescente, dá pra entender super, sabe? Agora, a Kaoruko, ela é só muito perfeita. Muito perfeita. Tanto que no final eu fiquei até surpresa com ela falando que ela realmente queria conhecer ele. Então, foi o único momento que a gente teve, foi o último episódio da temporada. Então, como é que a gente fica, sabe? A gente fica querendo saber mais sobre ela, porque a gente não vê muito sobre ela. A gente vê mais sobre o Rintaro. O que eu acho interessante também, né? Porque é uma comédia romântica, onde o foco é o garoto, não a garota, né? Que a gente normalmente vê do ponto de vista da garota. É ela que não é sempre super perfeita e tal. Só que mesmo assim eu gosto. Não é que eu gosto, mas eu acho que fica mais natural uma pessoa ser mais humana, não ser tão perfeita. Então, eu gostaria de ter visto mais disso da Kaoruko, e foi a única coisa que me incomodou. Porque até a amiga dela tem os seus dilemas, né? Que vai aparecer depois. A amiga dela tem seus dilemas e tal. Os amigos do Rintaro, eu não lembro agora se eles têm dilemas. Mas tem episódio super fofo deles preocupados com ele. Pensando, nossa, por que ele tá escondendo as coisas da gente e tal? E eu acho muito legal esse episódio que depois ele conta pra ele sobre ela. Que ele conta pros amigos sobre ele e a Kaoru, né, o que tá rolando. Eu acho super fofo esse episódio, porque mostra que eles se importam. Eu acho muito legal essa dinâmica de amizade entre eles. Também acho muito fofo o jeito que a Kaoru trata a amiga dela, é muito bonitinha a relação das duas. Só que eu queria ver mais da Kaoru como um ser humano normal, não como um ser místico perfeito, divindade que não tem nenhum defeito, assim, ela é incrível, maravilhosa, super fofa, bondosa, legal com todo mundo, inocente, que tipo, cara, cansa. Ninguém é perfeito assim, sabe? Eu não sei se vocês leram o mangá, não sei se vocês caíram aqui de paraquedas. Vocês podem me contar depois se realmente vai melhorar pro lado dela, mostrar outras facetas da vida dela em vez dessa perfeição completa ou não, porque eu fiquei muito curiosa. Mas é isso. Vocês assistiram esse anime? Ele tá na Netflix. Eu gostei, apesar de tudo isso que eu te falei, eu gostei muito. Eu assisti ele inteiro. Eu tenho momentos super fofos e tal. Eu gosto do crescimento do Rintaro como personagem. A estética do anime eu acho muito aconchegante, sabe? Aquele momento de, ai, que coisa fofinha, vou só ficar aqui de boa. Mas teve essas coisas aí, né? Essa cena do primeiro episódio que me fez dar uma assustada. E esse lance da Kaoru. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Comentem aí se vocês viram também, o que vocês acharam, se vocês gostaram, não gostaram. E é isso aí. Eu não sei o que eu vou falar no próximo vídeo, mas vou pensar até lá. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima.